Claudinei, primeiro a nossa alegria de estar conversando com vocês, serão ordenados agora no dia 10 de agosto, diáconos da Arquidiocese de Campinas. Gostaria nesse primeiro momento que você contasse um pouco da sua vida, onde você nasceu, seus pais, seus irmãos. Eu nasci no Paraná, né, no interior do Paraná, na cidade chamada Ubiratã. E meu pai, João de Almeida, minha mãe, Erzina Ferreira de Almeida, juntamente com os meus irmãos. Minha família é um tanto quanto grande, né? Porque meu pai, ele casou duas vezes. Primeiramente, do primeiro casamento, né, ficou viúvo, teve essa família, então teve 8 filhos, né, com a primeira esposa dele, e depois casou com a minha mãe e teve mais 6 filhos, né? Então é uma família numerosa. Tenho muitos irmãos, bastante sobrinhos, graças a Deus. Mas não morei com esses irmãos todos, né? Mas com os meus irmãos, os filhos da minha mãe com meu pai. E e foi no sítio, né? Morávamos lá no sítio, em Ubiratã, e ali a gente participava da comunidade já, uma comunidade muito pequena, não tinha nem capela, rezávamos na escola aqui, no lugar que a gente aprendia, né? Nos formava intelectualmente, também nos formávamos para a vida espiritual também, a catequese ali nessa escolinha e com rezas, encontros nas casas também. Então, e primeiramente meu trabalho, né, foi ali com os meus pais no sítio, na lavoura, na agricultura. E qual a razão de vocês terem vindo aqui para a região de Campinas? Mudamos para Indaiatuba em 1998 e fi- meus irmãos vieram primeiro, né? Meus dois irmãos, a minha irmã Maria Neuza, meu irmão Daniel e meu irmão Wilson para a capital. Então, e, e os outros casaram, restou eu, a minha mãe e a minha tia, uma tia deficiente que a minha mãe cuidava. Então restamos nós três. E pela dificuldade, né, de estar sozinho lá no sítio, de a distância da cidade, aí resolvemos vir para cá, né, para a região de Campinas, onde estavam os meus outros irmãos. E como você sentiu esse chamado para seguir para o ministério ordenado? Eu não posso dizer que foi assim de uma hora para outra, né? Às vezes as pessoas fazem essas perguntas mesmo, assim, como foi, quando foi, por quê, né? É como o povo perguntar, o povo quer saber. E aí eu dou uma resposta, foi em tal ano, né? Para talvez encurtar a conversa, mas não é bem assim, é um processo, né? Foi um processo, eu acredito, assim como o profeta Jeremias, né? Que antes de eu nascer, né, diz o Senhor, eu te consagrei, né, profeta, desde o ventre da sua mãe. Então é mais ou menos assim que eu me sinto. No processo, desde lá de Ubiratã, no sítio onde morávamos, como eu te disse, na participação daquela comunidadezinha simples, pequena, né, nas casas, ali já estava sendo plantada uma semente no meu coração da minha vocação, mas eu não percebia, né? Quando vim para cá eu tinha 18 anos, comecei a trabalhar em Dayatuba, também não percebia, não pensava nisso, mas já estava sendo formado em mim, né? Eu já tinha vocação, essa é o certo, eu já tinha vocação, mas o despertar dela se deu mesmo com a juventude, né? Que daí a gente começa planejar o futuro e sonhar, né? E colocar esse sonho em prática. E daí a necessidade de responder. E responder o quê? A um sentimento no coração, uma voz que soava nos meus ouvidos, ardia no meu coração e que me fazia tomar uma decisão. E daí, por volta, eu acho, com 23 anos, né? Comecei a fazer os encontros vocacionais, procurei o padre da paróquia, o padre Marcelo Previatelli na época, e procurei para dizer isso, né? Esse meu sentimento de que não sabia explicar como o que era. E o encontro vocacional
poderia me ajudar. E aí comecei a fazer os encontros vocacionais. Depois, com o padre Edemilson, né, Lovato, ele me enviou para os encontros vocacionais e daí comecei a ter certeza mesmo dessa minha vocação, desse meu chamado e comecei a fazer o discernimento. O que é ser padre para você? Ser padre, é, no mundo de hoje, talvez pode ser uma coisa estranha, esquisita, uma coisa sem sentido, mas é o sentido da minha vida. Ser padre é tudo hoje, né? Às vésperas de tudo isso, é, é o maior, é o que dá sentido à minha vida e pode dar sentido também à vida de tantas outras pessoas que terão contato comigo, comunidades que poderei eh, estar à frente, ajudar as pessoas a também encontrar esse sentido de vida, que é o próprio segmento de Jesus Cristo. Que avaliação você faz desse momento que nós estamos vivendo hoje? Estamos prestes à Copa do Mundo, Olimpíadas, essas manifestações, os jovens na rua. É válido, importante. O próprio Papa Francisco, né, nos fala da importância dessas manifestações, porque se há desigualdade, se há corrupção, se há tanta coisa ruim em nosso país, então é porque o Evangelho não está sendo vivido, porque é, os valores evangélicos não são cumpridos na vida, na sociedade. Então, se alguém tem esse sentimento de tentar lutar por mudanças, por melhorias, por vida mais dignas para as pessoas, um país melhor, então é evangélico, eu concordo e dou apoio porque é realmente importante. E que avaliação também você faz desse momento da igreja? Nós estamos prestes à Jornada Mundial da Juventude, a visita do Papa Francisco. Eu participei da outra jornada, né, em Madrid, e, foi muito importante para o país, para Madrid. Eu considero que para eles, com certeza, deve ter dado uma guinada na fé, na vida da igreja. E com o Brasil também vai ser assim, né? Vai ser importante para o nosso momento tanto, né, social, como estávamos dizendo das manifestações, mas também eclesial, para a nossa juventude. E eu vou nessa jornada também e quero e acredito que será ainda mais assim, contagiante, ainda mais feliz para a nossa nação, para a nossa igreja aqui do Brasil. Que mensagem você deixa para os jovens, principalmente os que estão pensando em aceitar esse chamado de Deus? Para não ter dúvida, né? A juventude é um tempo de decisão, mas também é um tempo que fica um ponto de interrogação na cabeça. Mas essa vocação é isso mesmo, né? A gente não pode planejar o amanhã na vocação sacerdotal, né? Não pode planejar porque a gente não sabe aonde vamos chegar, né? Estamos nas mãos de Deus, é por confiar em Deus e sempre se lançar nesse caminho, ter coragem, e coragem é dom do Espírito Santo, é dom de Deus, é ter coragem. Coragem de dizer sim e dizer, eis-me aqui, Senhor.